Jacques Afonsin recebeu o casal em seu escritório no centro da cidade. Advogada à moda antiga, usando suspensórios coloridos, a barba e a cabeleira formando uma enorme juba branca ao redor do rosto e um sorriso bondoso enfeitando os lábios. Examinou os processos com atenção, percebeu que Belchior estava enrascado, mas prometeu ajudá-lo. Há décadas dava suporte a pessoas em situações vulneráveis, como a dele, e seus olhos inspiraram confiança. Foi preciso uma guerrilheira francesa para apontar-lhe o caminho de escape daquele pequeno claustro onde o casal se escondia no bairro popular. Agora estavam em boas mãos. Afonsin não era um especialista em processos relacionados ao direito da família, mas este não foi um obstáculo. Telefonou a um velho amigo com maior experiência na área, um ex-embargador do Rio Grande do Sul que fora seu colega na Comissão Nacional de Verdade do Estado, instituída em 2011 para investigar as violações de direitos humanos cometidas entre 18 de setembro de 46 e 5 de outubro de 88. Aremis Nassif, mais um boêmio de ideias esquerdistas que abraçou a causa imediatamente. Esta silenciosa rede de proteção estava espalhada por várias camadas da sociedade gaúcha. Se para a humilde costureira recebê-lo havia sido apenas um fardo, em outras camadas associar-se a Belchior representava um capital simbólico desejável. Embora nunca tenha erguido a bandeira de um partido, não deixava de ser um revolucionário em suas canções. Uma espécie de herói latino-americano que sugeriu, através de suas músicas, uma ponte para que os brasileiros conhecessem melhor a América Latina e tirassem seus olhos dos Estados Unidos ou da Europa. Para homens como Aramis, acolhê-lo não significava apenas dar guarida a um músico famoso para poder contar a história depois. Havia um sentido político. Protegia-se da perseguição da grande imprensa, um ícone da integração continental, um cantor consciente do sentido social de sua arte, que trabalhava pelo povo. À noite eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de você, canta ele em Apenas um Rapaz Latino-Americano. Curiosa mistura de Belchior, que alguns poderiam considerar um romântico nordestino, mas quem plantará em pelo menos uma dezena de canções no início da carreira uma semente revolucionária tão poderosa que em seu perfil de cabelos compridos e longos bigodes, estampados em uma camiseta vermelha, não soaria diferente de um Che Guevara. Ainda que estivesse fugindo de pagar a pensão alimentícia da ex-mulher e de uma das filhas, protegê-lo contraria pontos no currículo de qualquer defensor de direitos humanos. Protegê-lo contaria pontos em qualquer currículo de defensor de direitos humanos. O doutor Aramis recebeu o casal em seu escritório, ao lado do filho Samir, jovem advogado de olhos atentos e traços árabes, que não escondeu, como o pai, a ascendência libanesa. A sala de móveis luxuosos e vidros espelhados, situada em um prédio moderno ao lado do fórum, também não ocultava o padrão de vida elevado da família, ambiente distante da habitação modesta da costureira. Eles concordaram em defender o Belchior de graça em todos os processos e ofereceram como abrigo uma casa de praia no pequeno balneário da Atlântica Sul, município de Osório, a cerca de 120 km de Porto Alegre. Era o lugar de veraneio da família, que tinha, além de uma casa principal, uma pequena edícula ao fundo, onde Belchior e Edna poderiam se abrigar confortavelmente sem incômodo de vizinhos, enquanto os processos tramitassem na justiça. Era a hora de cantar Sujeito de Sorte, uma canção otimista dentro de seu repertório realista. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Como não tinha dinheiro algum, Samir ia semanalmente à praia levar mantimentos para a alimentação e higiene do casal. Também ofereceu roupas e um celular para se comunicarem. Eles ficaram mais de um mês nesse local e Belchior não chegou a pisar nas dunas de areia fina ou experimentar o mar gelado do balneário. Tão receoso estava de sair de casa em razão dos mandados de prisão. Samir herdou do pai essa vontade de fazer o bem, mas é um sujeito racional, que não abrigaria um fugitivo só por admiração. No processo simples, são 3 versões: a do autor, a do réu e aquilo que de fato acontece.
Então, a gente tem que fazer sempre essa ponderação. A gente escolheu as manifestações dele, mas fomos investigar. Demos a ele o tempo de nossa investigação dos processos para ficar na nossa casa de praia. Dali veremos o que, dentro do jurídico, poderemos fazer por ele. Não demorou muito para que os dois advogados, pai e filho, se encantassem com a personalidade de Belchior. Em conversas brilhantes, discorrida com facilidade sobre política, música e história da arte, o velho Aramis jamais imaginou que pudesse debater com um músico popular a respeito de autores antigos como Jean Bodin, jurista francês do século XVI. Figura tão complexa quanto importante para a ciência política moderna, que ao mesmo tempo em que justificava os obstáculos monárquicos e defendia a perseguição às bruxas e hereges, era uma voz poderosa no combate à escravidão. Passaram noites conversando como velhos camaradas, com o artista lhe expondo sua visão otimista do mundo e da sociedade, contrária ao pessimismo do velho e calejado jurista. Belchior, contudo, jamais se aproximou do violão. Nem pensar, dizia diante de um convite. Os advogados conseguiram suspender por 6 meses os pedidos de prisão. Era uma negociação para que ele voltasse aos palcos para ganhar algum dinheiro e assim saldar as dívidas. O próximo passo seria formalizar o contrato de show para a primeira apresentação. Chegaram a articular a produção de um espetáculo no Auditório Araújo Viana, espaço cultural com capacidade para 5.000 pessoas na capital gaúcha. Nesse momento, as negociações emperraram. Belchior queria ajuda, mas parecia pouco interessado em se mover em direção à música. Uma atitude que o Nassif considerava incoerente. O músico fugia do assunto, postergava a resposta e dizia que iria conversar com seu produtor. Em seguida, afirmava que estava pensando em articular uma turnê internacional para uma volta mais triunfante, nas palavras de Edna, e parecia confortável em permanecer na casa por tempo indefinido. Dentro dos padrões de uma sociedade mercantil, aquilo era um fato incoerente. Belchior queria ajuda, mas não para voltar ao lugar onde estava anteriormente. Uma coisa que me emocionou muito em nossa relação foi não conseguir compreender por que ele fez isso, por que ele se colocou nesse limbo. Em nossas conversas, não conseguia arrancar nada, contou Aramis, que achava que Edna parecia exercer algum tipo de dominação sobre ele e conduzia com firmeza a este afastamento. Belchior falava vagamente de algum cansaço emocional provocado pelos shows e uma vontade de sossego para compor. Ainda assim, numa perspectiva racional, um desejo pouco compatível com as ameaças graves que o cercavam, inclusive de prisão. Estava aí o cerne da sua questão. Ele foi atirado involuntariamente para um desconfortável asilo, quando planejava apenas um intervalo sabático. Mas suas resistências em voltar ao lugar de antes era tão poderosa que, independente do nível de privações que fosse submetido, por esse motivo seus anfitriões não o compreendiam, nem nós em certa instância. Mano, bateu aqui um sono doido. Um traço que testemunhava certo destempero do casal era a mania de limpeza. Edna estava a todo momento varrendo a casa e esterilizando todos os talheres, roupas e objetos de uso. Sempre havia algo fervendo no fogão e o consumo de gás era alto. Belchior sequer apertava a mão das pessoas, preferindo o abraço para evitar contato com os germes. Atitude mais compreensível para quem conhecia sua trajetória e sabia da doença que contraíra recentemente. Os dois tinham consciência de que uma nova recaída ou a necessidade de procurar um médico poderia fatalmente denunciá-los. A limpeza e o cuidado com a saúde tornaram-se valores fundamentais naquela jornada. Pera aí, rapaziada. Pera aí rapidinho, pegar só um café ali pra expulsar esse sono. 20 segundos. Voltei. Quem quer um cafezinho aí? Um brinde? Um brinde.
Café é uma coisa do céu, né, gente? Café é uma dádiva de Deus, sem dúvida. Café é muito bom. Certo dia, o gás acabou e seus anfitriões estavam em Porto Alegre. Edna telefonou para Samir, que não podia ir até lá, à praia naquele momento, e decidiu pedir ajuda a um amigo que também tinha casa no balneário. O advogado Jorge Cláudio de Almeida Cabral, pessoa de confiança que não faria estardalhaço. Pediu que ele levasse dinheiro para seus hóspedes comprar um novo botijão e advertiu que quem encontraria ali era o cantor Belchior. Foi um susto para o amigo. O que o Belchior está fazendo na sua casa? Samir não soube responder direito. Foi dessa maneira que o músico conheceu o seu novo anfitrião, que o hospedaria pelos próximos 4 meses e iria escrever um livro sobre a experiência. Jorge Cabral era fã de Belchior e carregava um disco do artista no carro. Levou o dinheiro do gás e foi recebido por Edna, que já o aguardava de pé no portão da entrada. Ela agradeceu gentilmente e o convidou para tomar um chá, o que Cabral aceitou, vendo ali uma oportunidade de entrar na casa. Como conhecia bem o lugar, com certa intromissão, foi até o quintal dos fundos, onde encontrou o músico com o livro nas mãos. Apresentaram-se, ele disse que era um grande admirador e pediu um autógrafo. Esse primeiro encontro se estendeu numa conversa de 4 horas, na qual o advogado saiu absolutamente fascinado com a personalidade de Belchior. Embora tenha achado sua aparência magra e envelhecida, reflexo provável da doença recente, ainda assim era um homem elegante, humilde, muito bem-humorado e inteligente. Eu pensava encontrar um compositor nordestino, mas me deparei com um filósofo, um pensador, um artista plástico. Na solidão do balneário, aquela visita era uma companhia interessante para Belchior matar o tempo. Cabral o levou de carro para conhecer a praia pela primeira vez, todo enrolado em panos e toalhas para não ser descoberto. A atitude que ao advogado pareceu excessiva. Ele não desceu, ficou apenas observando o mar pela janela. Belchior passou a frequentar a sua casa e isso ocorreu em um momento oportuno. Um pouco agastado com a inércia do artista, os Nassif pediram para ele desocupar a edícula, pois iriam receber outros hóspedes. Imediatamente, Cabral ofereceu-se para abrigar o casal e sugeriu que os dois não ficassem mais naquela praia, mas sim em um sítio que possuía na cidade de Guaíba, a 60 km da capital.